Meus queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Queridos, mais uma vez nós estamos reunidos e no culto Manaim, culto a Deus, esse culto de oração maravilhoso, com o intuito único, né, de adorar, de louvar e de expressar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O culto Manaim tem um significado muito grande para a minha vida, para a vida da minha família, né? Através do culto Manaim, foi através deste culto que eu acabei ingressando na igreja. Tá? Alguns irmãos já conhecem meu testemunho a respeito disso, e eu sou muito grato a Deus por ter me trazido à Igreja Batista de Jerusalém num momento da minha vida tão difícil e um momento tão confortador ao mesmo tempo, né? Foi um momento muito gostoso, um momento muito bom, foi um momento de muita revelação na minha vida, né? Foi coisa assim de Deus que acalmou a minha alma, acalentou o meu coração, consolou a minha vida, a vida da minha família. Meus queridos irmãos, mesmo diante desse cenário que está o mundo, né? A gente crê que a oração é o motivador de Deus para a ação dele neste mundo, na vida da humanidade, na nossa vida em particular, como servo do Senhor, como povo de Deus. Tá? E por isso nós vamos orar, pedindo a Deus por esse culto, por esse momento em que nós vamos passar juntos, nesse momento de confraternização, nesse momento de oração. Oremos então. Querido Deus, amado Pai Senhor, nós estamos muito gratos a Ti por Tu ter nos dado esse dia de vida, Senhor, e nesse momento nós estarmos aqui, reunidos, ó Deus, com o propósito de buscar a Tua face, de Te agradecer, Senhor, por todos os bens que Tu tem nos dado, por todas as bênçãos que Tu tem derramado na nossa vida, Deus. Obrigado, Deus, porque até aqui não tem nos abençoado, nos dirigido, nos guardado, nos feito prosperar. Tu tem, ó Senhor, acompanhado, estando do nosso lado, nos consolando, com a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sol, pela chuva, pelo vento. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dirigido, Tu tem nos guardado. Ó Deus, tome em Tuas mãos a vida de todos nós, todo o Teu povo espalhado pelas superfície deste mundo. Nos conforta o coração, nos prepara, Senhor, para a volta do Teu Filho Jesus. Nos dirige a vida em tudo, seja este culto, que seja como uma oferta de cheiro suave a Ti, ó Deus, de oferta de gratidão por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Assim te pedimos, crendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu queria ler com os irmãos um texto bíblico que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler de 1 a 7 e vamos ler o versículo 13. Então, 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 7 e o versículo 13. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido, ou seja, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não
morrerás. Esse é um texto que os irmãos já conhecem, né? Está falando aqui do pecado de Davi contra Urias, soldado que fazia parte do exército do povo de Deus, tá? Vamos, irmãos, louvar o nosso Deus. É o culto, é o culto do louvor. É uma pena que nós não estamos juntos para que haja vários louvores, para que haja a manifestação voluntária de cada um dos irmãos que participa do culto. Mas vamos louvar a Deus. Eu queria louvar com os irmãos cantando o hino 266 do Cantor Cristão, tá? Fala, o título do hino é Tal Qual Estou. Vamos lá? Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o seu sangue remidor verteste pelo pecador, Salvador, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mistério, Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Deus seja louvado, né, meus irmãos? A gente pode se chegar a Deus do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. O importante é sempre nos achegarmos ao Senhor. Salmo 51 é o salmo que nós vamos meditar hoje. E esse salmo vai falar de um assunto chamado arrependimento, o arrependimento de Davi, tá certo? E eu queria compartilhar com os irmãos da leitura da palavra de Deus nesse instante. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justo, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprares em sacrifício, senão eu os daria.
Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se ofereceriam novilhos sobre o teu altar. Que Deus aplique essa palavra lida, meus queridos irmãos, no nosso coração. E eu queria entrar nesse assunto de uma forma assim, bem direta, até porque estamos passando por momentos bastante difíceis e eu creio que a razão de tudo isso é a rebeldia humana, é a falta de arrependimento do homem, é a falta que o homem tem de não reconhecer os seus pecados e de buscarem a Deus. Com Davi, aconteceu bem semelhante ao que acontece com a gente. Davi, ele cometeu um pecado, ele cometeu um erro gravíssimo, ele cometeu, além de um adultério, cometeu um assassinato. O texto que nós lemos de 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, nós lemos o capítulo só 12, um pedaço do capítulo 12, que fala sobre esse assunto, o pecado de Davi. E os irmãos, se tiverem a curiosidade de ler a sua Bíblia, né, Davi vai chegar a dizer que digno é de morte o homem que fez isso. Digno de morte o homem que fez isso, né? Ele queria, vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso, é o versículo 5 do capítulo 12 de 2 Samuel. Então, Davi tinha plena consciência de que o homem que fez o negócio daquele tinha que morrer. E Natan vai dizer para Davi que era ele esse homem, né? Davi podia ter as mulheres que quisessem, Davi tinha todo o poder, tinha todas as vacas, tinha tudo, né? Tinha poder, tinha mulheres, tinha riqueza, tinha tudo. E ele resolveu tirar a esposa de um homem, né? Porque para Deus é pecado, esse homem é adultério, isso, irmãos. Então, mas eu quero falar do pecado e da ação de Davi. O versículo 1 e 2, Davi começa a falar de uma coisa importantíssima. Assim que ele se conscientizou de que ele tinha cometido um pecado contra Deus, assim que ele foi confrontado e viu que ele cometeu um pecado, o que é que ele fez? Ele vai diante de Deus, no Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim. Então Davi toma essa decisão imediata, né? E se a gente tiver o cuidado de analisar bem, ele vai chegar assim, no versículo 13 do capítulo 2, do capítulo 12 de 2 Samuel 2, ele vai dizer assim: pequei contra o Senhor. Ou seja, Davi imediatamente ele buscou o perdão do Senhor. Ele reconheceu, ele reconheceu que ele pecou. Eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado contra Deus. Ele reconheceu que ele estava longe de Deus. Davi se sentia importunado de estar longe de Deus. Esse sentimento que nós temos, que Davi teve, nós também devemos ter. O sentimento de que quando pecamos contra Deus, nós estamos afastados de Deus. De que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o que é importante é que, diferente de Adão, né? Diferente de Adão, enquanto Adão se escondeu de Deus ao pecar, né? Ele tentou se esconder de Deus, fugiu da presença do Senhor. Quando Deus se aproximava dele, Davi faz o caminho inverso. Davi assume o seu pecado, Davi, ele reconhece que pecou e ele busca logo a reconciliação com Deus. No versículo 3 a 6 do capítulo 51,
Ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconheceu imediatamente que ele pecou contra Deus. E eu só pequei contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi tinha essa consciência, meus queridos irmãos. A consciência de que o pecado leva à morte, de que o pecado afasta de Deus. E Davi queria essa comunhão de volta, né? Ele queria que Deus não o castigasse, apesar de ele saber que merecia o castigo de Deus, né? Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o afastamento de Deus. O salário do pecado é a excomunhão de Deus, tá? A excomunhão de Deus é a falta a comunhão com Deus, tá? Então, Davi se sentia afastado de Deus e ele busca Deus de novo, ele quer a comunhão com Deus. O versículo de 7 a 12, eu vou ler para os irmãos, apesar de já ter lido anteriormente, mas vou ler de forma rápida, para que os irmãos entendam o que eu vou dizer já, né? Purifica-me com isso, eu ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi, ele sentiu que estava longe de Deus, ele sentiu-se impuro diante de Deus, ele vai pedir a Deus que purifique ele, que renove ele. O que ele precisou é o mesmo que a gente precisa: um coração novo, um restabelecimento da comunhão com Deus, um restabelecimento da imagem de Cristo Jesus. Quando a gente peca, meus irmãos, a gente perde a imagem de Cristo, a gente fica afastado de Deus, a gente precisa de uma restauração. Então, a gente precisa do perdão de Deus, a gente precisa de um coração puro, de um coração curado. O Salmo 41, no versículo 4, diz o seguinte: diz eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Então, essa consciência de pecado, a gente tem que ter e saber de que a gente saiu da presença do Senhor, que a gente deixou Deus de lado, e a melhor coisa para a vida do crente é estar junto de Deus, no centro da vontade de Deus e não longe da vontade de Deus. Davi tinha esse conceito no seu coração, por isso que Davi era diferente de muitos. Ele sabia, né? Ele tinha essa consciência do estado bom de estar com Deus, né? Do bom estado de estar com Deus. É a melhor coisa do mundo. Ele vai dizer isso em algum momento da vida dele, ele vai dizer que melhor está na presença do Senhor do que em outro lugar. Então ele queria a presença do Senhor na vida dele, ele se sentiu naquele momento, no momento que ele foi confrontado, ele se sentiu afastado de Deus, e ele sentiu que necessitava do perdão de Deus, necessitava de ter um coração renovado, de ser purificado, de ficar lavado diante de Deus. Ele queria ficar alvo mais que a neve, ele queria de novo a comunhão, o restabelecimento da comunhão com Deus. Do versículo 13 ao versículo 15, ele é uma ação que vem logo depois do perdão, sabe? Ele fala assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Esse é o versículo 12, o finalzinho lá do que é o perdão de Deus, né? Depois que você recebe o perdão de Deus, como sente a sua alma, né? Leve, solta, disposto de novo a servir o Senhor. Aí vem o versículo 13, diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O desejo de novo de reatar com Deus
o desejo de novo de estar junto com Deus, fez o coração de Davi ficar tão grato, mas tão grato, que ele já queria ensinar a Deus, ou ensinar aos outros, ensinar aos transgressores os teus caminhos, e louvar ao Senhor. E o versículo 15 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Depois de perdoar, Davi quer louvar ao Senhor. Davi quer anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus para o mundo. Olha, em contraponto, a gente olhando isso, olhando essa verdade, a gente vê, quando nós estamos em pecado, quando nós não nos arrependemos, a gente não pode expressar um perfeito louvor a Deus, nem podemos pregar a palavra do Senhor. Quando a gente está em pecado e não se arrepender dos pecados, a gente não pode louvar direito, porque o pecado impede o louvor e impede a evangelização. As nossas transgressões interrompem a comunhão, e aí todo mundo perde, a gente perde a vontade e a força de divulgar a palavra de Deus e para adorar o Senhor. Desta maneira aí, perde as pessoas que voltam ao pecado, né? As pessoas que voltam ao pecado perdem a sua comunhão com Deus, né? Os pecadores ao seu redor perdem a oportunidade de ouvir a salvação e Deus não recebe o louvor que ele merece. Imagine o que é o estrago de a gente pecar contra Deus e não se arrepender. O versículo de 16 a 19 vai nos mostrar uma outra coisa importante, é que vai falar a respeito do que Deus quer para a nossa vida, né? Versículo 16 a 19 diz o seguinte: porque tu não te compraste em sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus tem um interesse muito grande, não é no sacrificar. Eu não me lembro qual texto que fala, mas diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Deus não tem interesse em sacrifícios. Deus não quer apenas sacrifícios e holocaustos. Deus quer um coração quebrantado. E um coração quebrantado é aquele coração que é partido por dentro. Quem tem um coração quebrantado, tem um coração partido por dentro. Sabe que algo está errado na sua vida, sabe que cometeu um erro. Quando alguém tem um coração quebrantado, reconhece que é fraco e que precisa de ajuda no seu sofrimento. Suas próprias forças estão esgotadas e não pode depender mais de si mesmo. Um coração contrito é um coração humilde, é um coração arrependido, obediente, é um coração manso. Um coração que está disposto a seguir o que o Senhor diz e que encontra prazer em fazer a vontade do Senhor e seguir os conselhos que Ele dá, o conselho que está na sua palavra. É de pessoas assim, com essas atitudes, que Deus aceita o louvor e que Ele vai manter a comunhão. Isaías capítulo 50, versos 7 a 13, diz o seguinte, ó: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou seu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos céus, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei a carne de touros, ou beberei sangue
de bodes, Salmos 50, de 7 a 13. Queridos, o que o salmista quer dizer? Desculpe, Salmo 50, desculpe, não é Isaías não, irmã, Salmo 50, de 7 a 13. O que ele está dizendo aqui é muito claro, eu não dependo de holocausto, se eu quiser comer, o gado é meu, tudo é meu. Deus não tem prazer nos holocaustos. Deus quer um coração quebrantado. Você lembra que Jesus vai falar sobre essa adoração? Né? O verdadeiro adorador é aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. As ações que nós apresentamos, ela é fruto do interior renovado. É fruto de um espírito contrito. É fruto de um coração que está sempre buscando agradar ao seu Senhor. Deus não quer que a gente peque. Mas se nós pecarmos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. O nosso Deus está disposto a nos perdoar. Por que eu estou falando isso numa situação como essa? Muito simples, irmãos. É que o que nós estamos passando neste mundo hoje é fruto da rebeldia humana. É fruto da rebeldia da humanidade. Rebeldia é pecado. É fruto de a gente transgredir a humanidade, transgredir a lei do Senhor, transgredir os mandamentos do Senhor. Para nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, a gente tem que buscar o Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele já tem misericórdia de nós, para que através da tua benignidade, da tua bondade, Ele nos purifique de todo pecado, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O mundo ainda não foi totalmente destruído por causa da gente, por causa de nós, crentes, fiéis, pecadores sim, mas arrependidos dos seus pecados e que buscam o Senhor e que querem andar nos seus retos caminhos. Portanto, irmãos queridos, quando você cometer um pecado diante do seu Deus, você busca o Senhor imediatamente, não espere, arrependa-se logo como Davi, entendeu? Porque nós precisamos estar em comunhão plena com Deus. Estejamos preparados, Jesus está voltando. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus irmãos queridos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento em que nós estamos juntos, em que a Tua palavra foi lida. Que Tu, ó Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, nos dando, Senhor, a capacidade para atender a Sua vontade. Ó Deus, nós sabemos que somos fracos, que fracos somos, mas sabemos que o Teu poder, Ele age nas nossas fraquezas. Senhor, abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão participando deste culto, a cada membro da Igreja Batista de Jerusalém, ao Teu povo espalhado por toda a superfície deste vasto mundo. Ó Deus, com Tua mão poderosa, protege o Teu povo, livra-o de todo mal. Como diz a Tua palavra, 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Ó Deus, nos protege, nos guarda, nos fortalece diante de tudo isso. Aonde quer que nós estejamos, com saúde, enfermo, sofrendo as angústias, sofrendo as tribulações, seja qual for o estado que o Teu povo esteja passando. Ó Deus, conforta o coração de cada um, supra a necessidade de cada um, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nós Te pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Povo de Jerusalém, Deus continue abençoando a sua vida a cada instante. E fica com Deus, irmãos, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.